Crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus, com a missionária Raquel Cardoso. Hoje sobre o tema Sai do meio dela, povo meu. A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. É sempre um prazer muito grande estar aqui na companhia de cada um de vocês, nessa live, e junto com você aprender da palavra de Deus. Deus abençoe todos os irmãos que estão aqui na live. Deus abençoe também os moderadores, em nome de Jesus. Amém? E que nesse momento o Senhor nos conceda a graça, né? Que Ele possa abrir nossa mente, nosso entendimento, para nós entendermos e aprendermos da palavra de Deus. O Senhor tem colocado essa semana essa palavra no meu coração e eu senti no meu coração de poder compartilhar com você. Você que ama a palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Eu quero te convidar, você que tem a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia no livro de Amós, no capítulo 3 e no versículo 7. Hoje nós vamos falar um pouco acerca dos juízos, os juízos de Deus, né? Nós estamos vivendo um cenário profético tão grande, estamos vivendo momentos desse cenário profético sendo cumprido à risca, a palavra de Deus sendo cumprido tão claramente diante dos nossos olhos, que muita gente não tem acreditado tudo que temos visto, né? É a mesma coisa que você acordar pela manhã ou pela madrugada, imediatamente alguém acender a luz do teu quarto. O clarão te incomoda, a claridade te incomoda e a tendência é apagar a luz novamente até que você esteja pronto para acender a ela e se adaptar com aquele clarão, porque outrora você estava no escuro e a claridade rapidamente incomoda a nossa visão. A palavra de Deus nos dias em que nós estamos vivendo tem sido assim. Um cenário profético tão às claras e o cumprimento da palavra tão nítido diante dos nossos olhos que às vezes a gente fica assim, mas será que é isso mesmo? Mas como pode? E diante de tudo isso, nós temos visto que nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus. E não é momento de apagarmos as luzes, é momento de nós nos adaptarmos com esse clarão, como? Lendo a palavra de Deus e entendendo que tudo que está acontecendo nada mais é do que a sua palavra se cumprindo. Amós, no capítulo 3, versículo 7, eu quero ler com você, vamos lá? Diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Tudo que vem acontecendo, todo juízo de Deus manifesto na terra e até mesmo escrito na sua palavra, o Senhor sempre avisou os seus servos, os seus profetas, acerca do que iria acontecer. Deus nunca pegou ninguém de surpresa. Então, quando você olha para tudo o que está acontecendo, a melhor forma de você entender é conhecendo a palavra de Deus. Quando nós olhamos para o juízo de Deus sobre o povo de Judá, que ela foi devastada, que ela foi destruída, que ela foi queimada, para a manifestação do juízo de Deus, quando você lê a Bíblia, por exemplo, em Crônicas, em Jeremias, você vai ver que o Senhor avisou o seu povo acerca do que iria acontecer. Eu quero ler com você 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 15 ao 17. 2 Crônicas 36, vamos acompanhar alguns versículos do 15 ao 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecerá do seu povo e da sua própria morada, Jerusalém. O Senhor avisou que se compadeceria deles e do seu povo. Mas, vamos continuar lendo o versículo 16,
Eles, porém, zombaram dos mensageiros, os profetas que Deus usou para avisar. Desprezaram a palavra de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. O povo não quis ouvir a voz de Deus. O povo não quis ouvir os profetas de Deus. Vamos lá, versículo 17. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada. Irmãos, quando você lê o que aconteceu, quando Jerusalém foi invadida para levar o povo preso, cativo para a Babilônia, jovens foram estrupadas, crianças apedrejadas. E olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário. Não teve nem piedade dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idades. A todos deu nas suas mãos todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Tudo ele levou para a Babilônia. Nós temos em algumas determinadas passagens que o texto vai dizer que aqueles que morreram à espada foram mais felizes do que aqueles que morreram de fome, do que aqueles que foram encurralados, fugindo dos soldados, que severamente invadiu Jerusalém e foram levando o povo preso e cativo para a Babilônia, porque não ouviram a voz de Deus, porque não se atentaram para o juízo de Deus, porque não quiseram ouvir os profetas que Deus levantou e pediu para que eles ouvissem a palavra de Deus. Vamos ler também Jeremias, glória a Deus, capítulo 4. Jeremias, capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos o versículo 8 e 9, depois o 17 e o 18. Jeremias, capítulo 4, versículo 8. Cingi-vos, pois, de cilício, lamentai e uvai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de vós. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, o rei e os seus príncipes perderão a coragem. Os sacerdotes ficarão pasmos e os profetas estupafetos. No versículo 17 e 18, como os guardastes de um campo, eles cercaram Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu proceder, as tuas obras, fizeram vir sobre ti estas coisas. A tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Olha o estado em que estava aquele povo por não ouvir a voz de Deus. Por não ouvir a voz de Deus, a tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. O povo estava vivendo uma apostasia tão grande. O povo estava vivendo tão longe da verdade da palavra de Deus. O povo estava vivendo tão fora da aliança que Deus havia feito com eles, que se acendeu a ira de Deus, adorando outros deuses, se prostituindo, adorando mais o templo do que o Deus do templo, adorando mais a geografia daquela cidade do que o Deus daquela cidade. Se voltaram a outros deuses e se esqueceram da aliança que Deus havia feito com eles. Que aliança é essa, missionária Raquel? Quero ler com você. Êxodo, capítulo 34, o versículo 10 a seguir. Olha a aliança, olha o pacto que Deus havia feito com o seu povo. Então disse:
Eis que faço uma aliança. Diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, em todo o povo cujo o Senhor está, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que te ordeno hoje, olha a aliança. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os aveus, os jebuseus. O Senhor está dizendo, vou livrar você de todos os teus inimigos. Abastece, mas abastece de fazer aliança com os moradores da terra que vocês vão herdar. Abastece de fazer aliança com os moradores da terra para onde vás, para que não te sejam por cilada. Versículo 13. Mas derrubai os seus altares, quebrai as suas colunas e cortai os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Glória a Deus. Deus zeloso é Ele. O Senhor fez uma promessa para esse povo. Eu vou dar uma terra para vocês, uma terra boa, e nessa terra eu vou livrar vocês dos seus inimigos, mas tem uma condição: vocês não vão adorar os deuses da terra que vocês vão herdar. Não fazem pacto com os deuses da terra que vocês vão herdar. Quebre os seus altares, quebre todos os ídolos, e eu serei com vocês. Mas se vocês se voltarem para esses deuses, eu sou zeloso de mim. O Senhor está dizendo, eu sou zeloso de mim, e por ser zeloso de mim, isso será por vocês por laço. Se vocês adorarem outros deuses, se prostituírem com a prostituição dessa terra, o Senhor estava dizendo que livraria eles de todos os seus inimigos. Mas o que aconteceu? O Senhor fez essa promessa. Moisés morreu. Josué herdou depois de Moisés toda a promessa de Deus. Deus deu a terra, repartiu a terra para as tribos. Mas após eles herdarem a terra, após Josué herdar a liderança de Moisés, Josué vai perceber que o povo fez totalmente diferente do que Deus havia falado com eles. Totalmente diferente da aliança que Deus havia feito com eles. E quando Josué olha para essa bagunça, quando Josué olha para tamanha apostasia, o povo vivendo fora da palavra, fora dos princípios, fora do propósito da aliança que Deus havia feito com eles, Josué fica preocupado. Ele reúne todo o povo. Josué capítulo 24, versículo 15. A Bíblia diz que ele reúne todo o povo e ele quer fazer o povo lembrar dessa aliança. Ele quer fazer o povo lembrar desse pacto. Só que tarde demais. E ele diz para o povo, gente, vocês não podem ficar em cima do muro. Acordem. Olhem para tudo que Deus prometeu e cumpriu. E vocês precisam escolher hoje a quem vocês querem servir. Vão adorar os deuses dessa terra? Vão se aliançar com os deuses dessa terra? Olha para a promessa de Deus, para a aliança que Deus fez. Vocês escolham hoje a quem vocês querem servir. Ou vocês vão adorar os deuses dessa terra ou o Deus do céu. Mas independente de qual seja a escolha de vocês, a minha posição é: eu e a minha casa, aleluias, vai continuar servindo e adorando ao Deus de Israel. Aleluias. Josué faz essa declaração porque ele vê que muitos que estão ali não vão fazer a mesma declaração. Não vão cumprir com a aliança que Deus fez. Não vão cumprir com o pacto que Deus fez. Irmãos, todas as vezes que nós nos afastamos da verdade, todas as vezes que nós vamos contra a verdade da palavra de Deus, ela mesma nos é por laço. A ira do Senhor se acende, porque nós saímos fora do propósito de Deus. Quero ler com os irmãos
Levíticos, capítulo 26, do versículo 32. Olha o que a palavra do Senhor diz: assolai a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morreram. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. A ira de Deus se acendeu. Houve manifestação do juízo de Deus, porque o povo não quis ouvir a voz de Deus. Porque o povo não quis ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, triste coisa é quando nós nos afastamos da verdade de Deus. Quando nós nos apostatamos, negando a verdade de Deus, a palavra de Deus. Aleluias. Isso é juízo. Olha o que diz lá em Jeremias, no capítulo 4, versículo 17 e 18. Como os guardas de campo, eles cercaram Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim. O povo não guardou a aliança de Deus. O teu proceder, as tuas obras, fizeram vir sobre ti estas coisas. Lembra da palavra de Deus? Quando vocês herdarem a terra, não faça aliança com os deuses dessa terra. Não se prostitua, não deixe que seus filhos te prostituem. Porque isso vos serão por laço, e é o que a palavra está dizendo aqui em Jeremias. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. O juízo, a manifestação do juízo. A tua calamidade, que é amarga, atinge o próprio coração. Deus estava longe do coração do povo. Deus estava longe do coração do povo. O povo não guardava mais a verdade de Deus e nem a palavra de Deus. E por isso o juízo foi derramado sobre eles. O juízo foi derramado sobre eles. Meus irmãos, todas as vezes que nós nos separamos de Deus, nos afastando da verdade de Deus, isso entristece o coração de Deus. E o pecado faz isso. A apostasia, que significa afastamento da verdade, e a verdade, que é a palavra de Deus, faz isso. Olha o que diz a palavra do Senhor, lá no livro de Isaías, no seu capítulo 59, versículo 1 e 2. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados, iniquidade, sabe o que significa iniquidade, irmãos? É quando você sabe que algo é pecado e você comete ele. É quando eu sei que a prática de tal coisa é pecado, não agrada a Deus e eu pratico ela. Isso se chama iniquidade. O povo tinha sido avisado, mas praticaram iniquidade. E a iniquidade fazem separação entre nós e Deus. E tudo que nós praticamos, as nossas iniquidades, os nossos pecados, que fazem separação entre nós e Deus, a manifestação de juízo. Aleluias. A manifestação de juízo. 70 anos estava prestes a completar do juízo de Deus, do povo sofrendo, o povo com saudade de Sião, o povo longe da sua terra. 70 anos, irmãos, pessoas morreram, não voltaram mais. O povo lembrando de como era, talvez eles se lembrassem. Por que que não ouvimos a voz de Deus? Por que que nos voltamos para Deus? Por que pratiquei tamanha iniquidade? Por que me afastei dessa verdade? Mas você não vai ver o povo fazendo isso. Mas a Bíblia diz que prestes a completar os 70 anos do povo sofrendo, o povo gemendo, Daniel vai orar a Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. Daniel ora a Deus, Daniel vai se voltar a Deus. E eu quero ler com você a oração de Daniel. Daniel capítulo 9, do versículo 4. Quando você estuda toda a história do cativeiro babilônico,
você vai ver que Daniel, ele se posiciona diferente lá dentro. Enquanto alguns penduravam suas harpas, porque diziam, os seus algozes diziam, canta, adore ao Senhor. Vocês não gostavam de cantar lá? Eu quero ver vocês adorarem aqui. E com um sorriso no rosto, os seus algozes, os seus opressores diziam assim para o povo. E sabe o que eles fizeram? Nos salgueiros, Salmo 137, penduramos as nossas harpas. Não foi os algozes e os opressores que penduraram, foi o próprio povo que pendurou a harpa e dizia, como poderei adorar ao Senhor, cantar ao Senhor em terra estranha? Não quiseram adorar ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Daniel, também no cativeiro, se posiciona diferente. Quando você lê toda a história de Daniel, quando você lê a história do Sadraque, do Mesaque, do Abidnego, não se corromperam com a Babilônia, não venderam os seus preceitos, não venderam os seus princípios, se posicionaram sobre o Deus que eles serviam e adoraram. É assim que nós temos que nos posicionar no meio da opressão, no meio do cativeiro, no meio do deserto, no meio da dor, no meio da solidão, porque era tudo isso que eles estavam vivendo. Daniel se posicionou acerca do Deus que ele servia, guardou os seus princípios e preservou a verdade de Deus dentro do seu coração. Mas ao contrário de muitos, estão se vendendo, abandonando suas harpas, guardando a sua Bíblia, dizendo não prego mais, não canto mais, não oro mais. Deus se esqueceu de mim. Mas não reconhecem todas as suas práticas até chegar até ali. Não reconhecem as suas iniquidades, não reconhecem os pecados que cometeram, mas atribuem a Deus a manifestação do seu juízo e não acerca do que fizeram. Mas a Bíblia diz que Daniel vai orar a Deus, prestes a se findar os 70 anos de sofrimento, os 70 anos de cativeiro. Olha a oração de Daniel, capítulo 9, versículo 4. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar da vergonha. E como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, que os de perto, quer os de longe, e de todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Daniel faz uma oração de confissão, reconhecendo todo o erro e todo o pecado do povo de Judá. Ele está dizendo, não deram ouvido à tua voz, não ouviram os teus profetas. Irmãos, Jeremias profetizava para o povo, se arrependam dos seus pecados, se arrependam das suas maldades. Ele alertava o povo, o juízo de Deus vai se manifestar. O juízo, a ira de Deus vai se acender. Jerusalém será devastada, invadida, destruída. Teus filhos serão levados presos e cativos. Você acha que o povo quis ouvir? Não. Quando ele profetizava para os juízes e para os reis, sabe o que eles faziam? Eles colocavam profetas comprados para profetizar depois de Daniel com cestos de pão e dizia, não. Para profetizarem depois de Jeremias e dizer, não, o que ele está dizendo não vai acontecer, acalme-se,
fique tranquilo, vai ficar tudo bem, vai continuar tudo bem, haverá bonança, aleluias, haverá prosperidade, podem continuar vivendo a vida de vocês como vocês estão vivendo. E por causa disso, o profeta Jeremias sofreu, porque ele profetizava a verdade, mas o povo não queria ouvir a verdade. Irmãos, é impossível eu não dizer para vocês que é o cenário que nós estamos vivendo. Foi profetizado sobre a nossa nação: se arrependam-se, se volte ao Senhor, mesmo diante já de manifestações do juízo de Deus. O povo quis ouvir. O povo não quer ouvir. Ao contrário, estão profetizando que Brasil é o celeiro de Deus, que está para vir um grande avivamento, que haverá paz e prosperidade. Temos visto campanhas de prosperidade, em vez de trazer o povo ao arrependimento, a dobrar os joelhos, a reconhecer seus pecados, as suas iniquidades, enquanto ainda há tempo. É o mesmo cenário que eu estou vendo lá. Mas o povo não quis ouvir. E essa é uma oração de confissão. Daniel está confessando o povo acerca dos juízos de Deus. Vamos ler em Jeremias. Jeremias, no seu capítulo 35. Glória a Deus. Quero ler o versículo 15 e o 17. Começando de madrugada, tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora. Olha o Senhor alertando o povo. Cada um do seu caminho, fazei boas obras, as vossas ações não sejais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós. O Senhor prometeu que daria e o Senhor deu. E aos vós outros, aos vossos pais. Mas não me inclineis os ouvidos, nem obedecestes a mim. O Senhor está usando o teu profeta Jeremias para profetizar para o povo. Olha o versículo 17 do capítulo 35. Por isso assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Pois tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. Aleluias. O povo não quis ouvir a voz de Deus. O povo não quis ouvir os profetas de Deus, porque a palavra era pesada. A palavra era de juízo. A nossa carne não quer ouvir juízo. O nosso ego não quer ouvir juízo. Queremos ouvir tudo aquilo que é confortável a nós. Tudo aquilo que vai trazer tranquilidade para nós. Não é isso? Mas a palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus se cumpriu. Irmãos, Deus tinha grandes propósitos. Deus tinha grandes propósitos para permitir o cativeiro. E um dos primeiros propósitos, quando eu olho para isso, é fazer o povo entender, que Ele é Deus, que vela em cumprir a sua palavra. Ele é Deus de princípios e não viola princípios. Ele é um Deus que não volta com a sua palavra. Ele é um Deus que quando promete, Ele cumpre. Esse era um dos propósitos de Deus. Fazer o povo entender que Ele é Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando nós olhamos para a palavra Babilônia, essa palavra está associada com Babel, que quer dizer confusão. Babel foi levantada por Nimrod. E o coração de Nimrod era cheio de ambição. Vamos construir uma torre para chegar até o céu. Vamos chegar ao céu sem precisar de Deus. E de lá de Nimrod começou a vir todo o miticismo religioso. Foi de lá que veio a grande contribuição da idolatria, da cartomancia, da necromancia, de adivinhações, de consultar a outros deuses.
todo esse miticismo veio de gerações e gerações e estão aí. Começou a vir de Babel. Essa confusão. E embora Babilônia tenha sido invadida e depois o povo voltou do seu exílio, a palavra de Deus se cumpriu. Após os 70 anos, eu não posso dizer para vocês que existe a Babilônia dos nossos dias atuais. Existe a Babilônia dos dias em que nós estamos vivendo. E que Babilônia é essa, missionária Raquel? A Babilônia em que o povo se afastou da verdade. A Babilônia em que o povo está ouvindo profetas comprados. A Babilônia em que o povo não quer ouvir mais a verdade de Deus como ela é. A palavra de Deus como ela é. Tudo isso é Babilônia. A ambição no coração dos homens, em que pregam mais a prosperidade, em que fazem promessas em nome de Deus, de coisas materiais, mas não da nova Jerusalém. E o coração do povo vai se enchendo de ganância, de ambição, e eles vão pensando apenas em si mesmo. Tudo isso é Babilônia. Babilônia em que você defende mais uma placa de igreja do que o Deus da igreja. Um sistema religioso opressor, que não é libertador, que salva, que prega a cruz, mas que prende o povo no sistema da religião, em que há uma justiça disfarçada de maldade, que não perdoa o próximo, que não ama o próximo, que não tem compaixão, que defende com unhas e dentes uma placa de igreja, mas não move um dedo em prol do seu próximo, a necessidade do seu próximo, em prol da palavra de Deus como ela é. O que é isso? O que é todo esse sistema? Babilônia. É mais fácil ouvir que haverá uma grande prosperidade sobre a nossa nação, que a nossa nação é um celeiro, que haverá um grande avivamento, do que uma manifestação de juízo. E eu não posso olhar para um cenário. Que cenário é esse? É a palavra de Deus se cumprindo. Aí dizem, mas missionária, Deus vai permitir? Deus permitiu o cativeiro. E por que Deus permitiu? Porque Ele é um Deus que cumpre a sua palavra. E se está na palavra de Deus, ela vai se cumprir. Se tem juízo na palavra de Deus, ela vai se cumprir. Eu lembro do meu avô, aleluias. Quanta coisa eu aprendi com ele, ele dizia para mim assim, Raquel, Deus é amor, minha filha. Do nada ele dizia isso para mim. Mas o mesmo Deus que é amor é também fogo consumidor. E talvez o povo dizia, Deus prometeu que ia dar uma terra, Deus deu. Deus nos livrou de tantas coisas. E o Senhor falou que fez uma aliança maravilhosa, falou que vai nos livrar de todos esses dos nossos inimigos, os amorreus, os jebuseus, que falou que ia nos livrar e nos livrou. Esse juízo não vai vir. E o juízo veio. E da mesma forma, quando você ouve essa palavra, a claridade se acende diante dos seus olhos. Eu venho aqui te dizer, não apague a luz. Não volte para a sua zona de conforto. Mas o que eu devo fazer, missionário? Faça como Daniel. Volte-se para a oração. Ele reconheceu o pecado da sua nação. Senhor, não ouvimos a tua voz. Enchemos o nosso coração da iniquidade. Nos afastamos da tua verdade. Não ouvimos os teus profetas. E é assim que nós temos que agir. Nos voltarmos para Deus enquanto é tempo. Clamarmos pela nossa nação. Porque a nossa nação pecou demais. A iniquidade da nossa nação tem cheirado mal perante Deus. Mas por que tem cheirado mal? Porque a Babilônia está aí às claras. Quando você olha para o Palácio do Planalto sendo lavado com sal grosso, o que é isso? Babilônia. Uma lei sancionada para o dia do candomblé. Babilônia. Saudação de Xangô, porque eles acreditam que Xangô é um orixá da justiça. Eu não conheço justiça que não seja de Deus. O que é isso, missionária? Babilônia.
Carnaval de 2019, vocês lembram? O que aconteceu no Carnaval de 2019 da Escola de Samba Gaviões da Fiel? Vocês lembram? Pegaram Jesus, arrastaram Jesus, simulando, né? Pegaram um homem simulando ser Jesus e o diabo vencendo sobre Jesus. E o que é isso? Babilônia. E o juízo de Deus se manifestou. Irmãos, querendo cancelar a Bíblia, estão aí querendo cancelar a Bíblia, sabe por quê? Estão dizendo que essa palavra aqui está desatualizada. Então eles precisam reescrever outro livro. O que é isso? Babilônia. Agora vamos lá, continuando. Adultério é permitido na África do Sul. Nenhum homem, nenhuma mulher tem o poder de rejeitar o outro por causa de adultério. O que é isso? Babilônia. A Alemanha assina a lei que incesto não existe mais. O que quer dizer isso, missionária? Mãe pode casar com filho, filho pode casar com pai, irmão pode casar com irmã, porque incesto não existe mais. O que é isso? Babilônia. Canadá permite bestialidade. Você sabe o que é isso? Sexo com animais. O que é isso, missionária? Babilônia. A Babilônia dos dias atuais. Na Espanha, filmes pornográficos são permitidos em escolas e universidades. O que é isso? Babilônia. Ainda na Espanha é consentida a prostituição de menores. Uma mulher chamada Marg Lucker declara que nenhuma menina de 10 anos de idade, que sinta prazer sexual deva ser proibida de descobrir como o seu próprio corpo funciona. Você tem filhos? Imagine isso. Imagine isso, irmãos. Vamos lá. Estados Unidos torna possível a abertura pública de igrejas satânicas. Escola de Samba da Mangueira, ano de 2020, apresentou Jesus como uma mulher e como um negro com balas em todo o seu corpo. E agora sabe o que eles fizeram no seu desfile? Colocaram os apóstolos dançando funk na mesa de Santa Ceia. Eu olho para tudo e tem muito mais, irmãos. Isso aqui são só algumas coisas que eu separei. Tem muito mais. O que eu quero dizer com isso? Olha para o cenário que nós estamos vivendo. Saia da sua bolha de séries, filmes, jogos, Facebook, Instagram, redes sociais. Saia dessa bolha. Acorde para a realidade do cumprimento profético da palavra de Deus. Assimile isso com a manifestação do juízo de Deus e clame, e ore, e jejue pela sua casa, pela sua família e pelos seus filhos. Se volte ao Senhor, clamando a Ele pela proteção do seu sangue. Porque quando eu olho para tudo isso, eu vejo Babilônia. E Babilônia me lembra do quê? Manifestação do juízo de Deus. É tempo de nos arrependermos das nossas iniquidades, pecados que você sabia que era pecado e cometeu a si mesmo. É tempo de clamarmos pela misericórdia de Deus, da falta de amor do próximo, de quando mesmo dentro de um templo religioso, irmãos, eu não sou contra você gostar da sua igreja, amar a sua igreja. Eu sou contra você defender mais uma placa de religião do que você fazer algo em prol do reino de Deus. Pessoas dizendo que ama, mas existe uma justiça disfarçada de maldade. Tem que pagar, me fez, não é assim. Pecou, prostituiu, fez o que fez lá no mundo e agora vem aqui para dentro dizer que é crente. Quem é você para julgar? Quem é você para condenar? Se ele orou, se ele se arrependeu,
Porque Deus não pode manifestar misericórdia sobre a vida dele? Por acaso sua alma tem mais valor do que a alma dele? Por acaso há uma diferença entre a palavra de Deus dos que pecaram e se arrependeram e dos que permaneceram? Todos somos filhos de Deus e carecemos da misericórdia, da graça de Deus. E se nos arrependermos, Deus é longínquo e misericordioso para conosco. Aonde manifestou-se o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora eu estou lá dentro de um templo, defendendo uma placa de igreja, dizendo: você não vai cantar, você não vai pregar, você não vai evangelizar, porque você pecou, porque você errou. É uma justiça disfarçada de maldade. Um amor fajuto e mentiroso. Isso eu sou contra. E isso para mim se chama Babilônia. O povo, quando você lê o livro de Jeremias, dizia: santo templo, templo do Senhor. Antes da manifestação do juízo, o povo estava mais preocupado com o templo do que com Deus do templo. E houve uma manifestação de juízo. É tempo de nós nos voltarmos para Deus e pedir: Senhor, limpa o meu coração da maldade disfarçada de bondade. É assim que nós temos que orar, da maldade disfarçada de bondade. Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades, pecados que eu sabia que era pecado e cometi. E é tempo, irmãos, de nos voltarmos ao Senhor, clamarmos a Deus por sua misericórdia. Clamarmos a Deus por sua misericórdia. Existe uma Jerusalém esperando por nós. A nossa saudade não é de um templo, de uma placa de igreja. A nossa saudade é de uma Jerusalém que está no céu. A nossa saudade é de um noivo que vem buscar a sua noiva. E a noiva do Senhor, ela permanece pura, limpa, sem mácula. A noiva do Senhor é santa. Existe essa noiva? Existe. Como diz o pastor Carlos, existe uma igreja dentro da igreja. Existe uma igreja de mão dada com o sistema. Existe uma igreja de mão dada com o pecado. Existe uma igreja corrupta. Existe. Existe uma igreja sem azeite na lamparina. Existe. Mas existe uma igreja dentro da igreja. Existe uma igreja limpa, lavada, remida. Uma igreja preparada. Existe uma igreja preparada aguardando o noivo. Existe uma igreja que tem azeite na lamparina. Existe uma igreja que não se vendeu para o sistema. Existe uma igreja cheia de amor. Existe uma igreja. E você faz parte dessa igreja? Aleluias. E você faz parte dessa igreja? Aleluias. Aleluias. Quem prefere Babilônia, como diz o hino de Camille Santos, quem prefere Babilônia não volta para Jerusalém. Aleluias. Eu prefiro Jerusalém. Eu quero morar no céu. Eu quero a minha família salva comigo. Eu quero. É o desejo do meu coração. Então eu preciso permanecer fiel à palavra de Deus. Não o que o mundo está dizendo que é. Não um novo livro que vai se reescrever. Não é esse sistema que está aí, não. Permanecer fiel à palavra de Deus. E o que diz a palavra de Deus? O que diz a palavra de Deus? Quero ler com você Jeremias. Olha o que diz a palavra de Deus. Jeremias capítulo 50, versículo 6. O meu povo tem sido ovelha perdida de seus pastores, que as fizeram errar e as deixaram se desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro e se esqueceram do redil. Olha o versículo 8. Fugi do meio da Babilônia, saia da terra dos caldeus e sede como os bodes que vão adiante do rebanho. Quero ler com você ainda Apocalipse, e aqui eu vou encerrar. Olha o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Como é que eu devo me comportar, missionária? Diante da Babilônia dos dias atuais, diante da manifestação
do juízo de Deus, diante de todo esse sistema que nós temos visto. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Ouvi outra vez a voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não ser de cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Para não participardes dos seus flagelos. Sai do meio dela, povo meu. Essa é a palavra de Deus. Babilônia dos dias atuais, sai do meio dela, povo meu. Sistema religioso dos dias atuais, sai do meio dela, povo meu. Uma apostasia generalizada, sai do meio dela, povo meu. Se afastando completamente dos princípios da família, dos princípios morais, dos princípios éticos e dos princípios cristãos. Sai do meio dela, povo meu. Sai do meio dela, povo meu. Aleluias. Vamos nos voltar para a palavra de Deus. Vamos nos voltar para as verdades de Deus e clamarmos e orarmos pela proteção do teu sangue, pela cobertura do teu sangue, pela misericórdia de Deus. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento. Eu quero te convidar a fazer uma oração de confissão. Daniel fez uma oração de confissão dos pecados da sua nação, da iniquidade do seu povo, por não ouvirem a voz de Deus, por não ouvirem a palavra de Deus. Ele fez uma oração de confissão. Eu quero te convidar a fazer a mesma oração por você. Talvez você hoje está vivendo na Babilônia dos nossos dias atuais, mas hoje o Senhor concede você a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir as verdades de Deus. Aquele povo também teve a oportunidade de ouvir os seus profetas, mas não quiseram ouvir. Mas hoje você tem a oportunidade de fazer diferente. Então vamos fazer diferente. Confessa ao Senhor agora o teu pecado. Confessa ao Senhor agora a sua iniquidade. Clame pelo perdão e pela misericórdia de Deus. E deixa Jesus conduzir a sua vida. Deixa Jesus te conduzir no caminho da verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero te convidar a orar. Você que quer reconciliar com o Senhor. Você que quer voltar aos caminhos de Deus. Você que sente que cometeu pecado. Todos nós pecamos todos os dias. Você que reconhece que cometeu iniquidade. Você que quer orar pela sua nação. Eu quero te convidar a orar agora. Feche os teus olhos. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos pela tua palavra, que ensina, Senhor, que exorta, que nos instrui na verdade. Senhor, oramos pela nossa nação. Sara a nossa nação, Senhor. Perdoa os pecados, a maldade, a iniquidade da nossa nação. Perdoa, Senhor, porque tampar os seus ouvidos a sua voz, tampar os seus ouvidos a tua palavra e endurecer um coração, Senhor, sobre as tuas verdades. Senhor, tem misericórdia da tua igreja na terra. Tem misericórdia das nossas vidas. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, a nossa bondade, que bondade não é, que está disfarçada de maldade, Senhor. Nos limpa, nos purifica de toda iniquidade, de todo esse mal. Lava-nos no teu sangue. Purifica-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, dos pecados que nós cometemos. Perdoa, Senhor, os pecados que os nossos filhos cometeram. Perdoa, Senhor, os pecados da nossa nação. Perdoa, Senhor, os pecados, as atitudes da nossa liderança. E tem misericórdia de nós.
e tem misericórdia de nós. Senhor, em nome de Jesus, guarda os nossos caminhos, porque nós queremos, nós desejamos ir morar na Nova Jerusalém. Eu sei, Senhor, que há um lugar de descanso para nós. Há um lugar de paz preparado para o teu povo. Há um lugar, Senhor, preparado para os que permaneceram na tua palavra, guardaram a tua palavra e praticaram a tua palavra. Concede-nos essa graça, Senhor. Tem misericórdia do teu povo que ora agora nesse momento. Os que estão arrependidos, confessando os seus pecados, recebe, Senhor. Manifesta a tua graça. Salva pelo poder que há no teu santo nome. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Deus falou ao seu coração. E eu oro para que você não seja ouvinte dessa palavra, mas que você seja praticante. Pratique essas verdades. Abra os seus olhos para a Babilônia dos dias atuais. E faça como a palavra de Deus nos instruiu e nos ensinou nesse momento. Sai do meio dela, povo meu. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero te convidar a não esquecer de deixar o seu like. É muito importante para nós. É muito importante para a relevância do nosso canal. E quero te convidar também a compartilhar. A compartilhar essa palavra. Para que mais pessoas tenham seus olhos abertos. Para que mais vidas sejam alcançadas por essa palavra. E para que elas se voltem ao Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus. Fica na paz. Crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus, com a missionária Raquel Cardoso. Hoje sobre o tema Sai do meio dela, povo meu.